Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, eu quero comentar sobre vários ataques que a Ucrânia fez desde ontem à noite e no dia de hoje também sobre as cidades que ficam na fronteira com a Rússia. A cidade de Shebekino, que fica em Belgorod, recebeu muitos drones da Ucrânia, né? Grande parte deles foi destruída ali pela bateria antiaérea. Teve um drone que atingiu um depósito de petróleo, né? Teve também drone que atingiu, né, que chegou, na verdade, passou ali pela defesa aérea e atingiu uma residência, né? Neste caso, felizmente, os danos aos civis foi muito pequeno. Acho que funcionou muito bem o sistema de defesa antiaérea da Rússia, mas a Ucrânia tentou, né? A Ucrânia tentou muito assassinar os civis ali em Shebekino, em Belgorod. Foram muitos ataques a Belgorod, tá? Houve também muitos ataques assim, aí foi um ataque maciço mesmo, né? Muitas munições, né? Caíram sobre a região de Luhansk, muitas munições. Também ali houve ataques com mísseis Storm Shadow, e que são cedidos pelo Reino Unido à Ucrânia, né? E também mísseis Atacams, né? Fornecidos pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Então houve uma tentativa assim massiva da Ucrânia de tentar assassinar pessoas lá em Luhansk, né? Neste caso em Luhansk, o sucesso foi ainda menor por parte da Ucrânia, né? Porque a bateria antiaérea da Rússia conseguiu funcionar muito bem, né? É lamentável, né? De novo, a gente tem esse tipo de situação, né? A Ucrânia, como está perdendo a guerra, faz tudo aquilo que as tropas, né, que são derrotadas, saem. Quando batem em retirada, eles fazem, destroem tudo, tentam destruir, tentam assassinar, enfim, é o que a Ucrânia está tentando fazer neste momento, né? É vergonhoso. E a OTAN fala que está tudo muito bem, não tem nenhum problema não, até porque não é crime de guerra, até porque, como eu disse, quando se trata do inimigo do Ocidente, do OTAN, mistão, está tudo muito bem, né? Então, não é crime não. Quando for o contrário, aí vai ser crime, tá? Bom, claramente que não ficou por isso mesmo. Quero comentar também que a Rússia está conseguindo eliminar, gente, sabe aquela proposta da Rússia de desnazificar a Ucrânia? Entendo, a Rússia está conseguindo muitos êxitos nesta proposta de desnazificar a Ucrânia. Tem a 36ª Brigada, aquela que fica em Mykolaiv, né, que é uma brigada composta por russófobos até a alma, né, por nazifascistas, né, é uma brigada toda ela preparada para... Toda ela ali, todos são seguidores do Stefan Bandeira, todos, não tem nenhum. Para quem não sabe, Stefan Bandeira foi um líder que contribuiu com o regime da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, era um ucraniano, né, que era... Enfim, admirava ali aquela filosofia lá de eliminar todo mundo, né, de genocídio, tudo mais e tal. Ele tem os seus seguidores hoje na Ucrânia, né? Os seus seguidores, inclusive, foram construídos, né, pelo Ocidente, né? E eles estão presentes lá na Ucrânia. Essa 36ª Brigada aí, que ficava em Mykolaiv, ela foi completamente destruída pelas Forças Armadas da Rússia, tá? E há relatos aí de várias pessoas que pertencem à brigada, né, que falam, né, dos seus colegas que foram eliminados pouco a pouco com as armas russas, com as bombas russas que chegaram àquela região de Mykolaiv, né? Então isso começa a ser repercutido, inclusive na mídia ucraniana, a destruição praticamente quase que total, né, da 36ª Brigada, e que era uma brigada feita por nazifascistas, gente da pior qualidade mesmo, tá? Então a Rússia eliminou esse pessoal aí, e isso foi importante para a humanidade, como vocês sabem, né? Como eu costumo falar aqui sempre, tá? Bom, houve muitos ataques russos a Kharkov, né? A infraestrutura ucraniana no geral, em vários locais da Ucrânia, né? Houve ataques a Kharkov, particularmente em Chugev, né? Que é uma região ali, que é uma área ali na região de Kharkov, no Oblast de Kharkov, né? E desde ontem à noite a Rússia vem atacando também a Ucrânia. Esse ataque aconteceu por volta das 23 horas e alguns minutos, né? Quando 4 mísseis chegaram a Chugev, né? Alguns dos mísseis trataram ali de destruir a infraestrutura, né? Então armazém com muitas armas cedidas pela OTAN à Ucrânia para que a Ucrânia lute ali na região de Kharkov, né? Essas armas foram destruídas, tá? Esse depósito ficou totalmente em chamas, né? Totalmente em chamas, né? Havia um outro local também lá em Chugev, né? Em que estavam ali provavelmente descansando, né?
iriam dormir depois de fazer todo tipo de maldade, né? Estavam ali para dormir, para descansar, para no dia seguinte fazerem maldade também, novamente, né? Por quê? Porque eram pessoas nazi, né? Fascistas, né? Então era um local onde estavam presentes muito nazis fascistas, muita gente ultra, né? Vamos falar ultra aqui para ficar, né? Ultranacionalista e tal, gente que odeia a Rússia, gente criminosa, parte das pessoas que estavam naquele local era daquelas equipes, né, que começaram essa prática de atacar Belgorod, né, e a cidade de Donetsk, né. Então esse pessoal aí é um pessoal também que não vale muito né, o que come, né, o que veste, né, enfim, o ar que respira, né. Então, nazi-fascista, a Rússia jogou o míssil lá e eles foram todos para onde? Para o inferno, né. Acabou com todos eles. Portanto, gente, a nazistada está pedindo socorro lá na Ucrânia, né? O problema é assim, quando a gente fala que a Rússia está conseguindo êxitos no processo de desnazificação da Ucrânia, isto não significa que a Rússia vai ser vitoriosa aí em relação a isso. Sabe por quê, gente? Porque tem muitos, né? Tem muitos. Mas muito mesmo. O que sobra hoje na Ucrânia é nazi-fascista. O tempo inteiro. Tá ali, você vai encontrar nazi-fascista para todo lado na Ucrânia, tá? Olha, a Rússia tem conseguido bastante êxito na destruição da infraestrutura ferroviária da Ucrânia. Gente, é algo que a Rússia vem fazendo já há alguns meses, particularmente nos últimos 2 meses. A gente tem, toda semana, temos ataques às ferrovias da Ucrânia. Houve um ataque poderoso na região de Poltava e essa ferrovia que foi atingida, ela vai impedir que a Ucrânia faça rotação. Era utilizada para que a Ucrânia levasse armas, equipamentos e tropas para várias regiões. Essa ferrovia foi destruída. Na capinha desse vídeo, você vai ver uma imagem aqui, né, da ferrovia, inclusive com armas, com tanques, tudo que eram direcionados para aquela localidade. Tudo foi destruído ali, segundo informações, né? Na verdade, não essas armas. O que foi destruído foi a ferrovia que era utilizada para levar essas armas ali para várias frentes de batalha, tá? Algo também bastante interessante, né, que aconteceu aí, que tem acontecido na Ucrânia, é o fato de que as pessoas não aguentam mais a tal da mobilização forçada, né? E lá em Volyn, né, na região de Volyn, os ucranianos fizeram uma rebelião muito, muito interessante contra as tropas, né, das equipes de recrutamento, tá? A população da cidade de Kovel, né, que fica ali na região de Volyn, né, organizou um verdadeiro motim, gente, contra a mobilização, para a libertação de jovens que foram pegos ali pelos recrutadores, tá? 2 jovens, né, moradores do local foram presos, né, foram levados ali para o cartório de registro militar, é um protocolo que eles cumprem, né? Leva para o cartório, ali coloca ali o nome do cara tal e some com a pessoa, ninguém mais fica sabendo para onde ela foi. Enfim, os familiares muitas vezes ficam sabendo que o seu ente querido foi sequestrado por essas equipes quando ele é morto no fronte, né? Até porque quando os familiares vão a esses registros para saberem se por um acaso, né, os seus entes queridos foram pegos, né, e levados para este local, para que haja o registro de que eles foram para o fronte, eles não conseguem ter acesso a essas informações, né? Eles não permitem que os moradores locais tenham acesso às informações e os moradores não ficam sabendo o que acontece com os seus entes queridos, tá? Então houve, portanto, a detenção de 2 jovens, né, e em questão de minutos, né, espalhou-se a notícia de que os recrutadores, né, tinham sequestrado esses 2 jovens lá nessa região, nessa cidade aí de Kovel, né? E aí a população não aceitou, né? Em vez de ficar lamentando, né, enfim, criticando os recrutadores, foram todos para o local, né, onde estavam esses 2 jovens, né? Cercaram o local, pouco a pouco começou a chegar muita gente, todo mundo se manifestando ali de forma raivosa, né, ameaçando entrar no local, destruir o local, colocar fogo, inclusive, nesse cartório. Houve até a construção de várias barricadas. Então os moradores estavam presumindo que, na verdade, as autoridades não aceitariam a sua sugestão para que liberassem os 2 jovens, né, de que viria, por exemplo, uma reação muito forte das tropas, das Forças Armadas da Ucrânia. Então o que eles fizeram? Resolveram até montar barricadas, exigiram a libertação, contaram o tempo, né? Em tal tempo, se não houver libertação, nós vamos invadir isso aí, né? E
o que acontece? Gritando o tempo inteiro, né, palavras de ordem contra o governo, contra a própria Ucrânia, contra a face neofascista neonazi da Ucrânia, né? Nazi-fascista da Ucrânia, enfim, um negócio bem complicado, né? Então, as autoridades começaram a temer por essa rebelião, né? E aí fizeram ali um cordão de isolamento, né? Afastando as pessoas, ao mesmo tempo que faziam o cordão de isolamento, falavam para as pessoas que sim, eles estavam sendo libertados, estavam cumprindo apenas ali algumas questões ali protocolares, né? Mas estavam sendo soltos, né? A população ameaçando, querendo se jogar, né, sobre o cordão de isolamento, sobre os policiais que estavam ali naquela região, né, tomar conta do cartório, entrar no cartório e libertar os seus entes queridos. Até que o que fez as autoridades? Libertaram mesmo esses 2 jovens, né, e eles foram para suas casas. Então foi o primeiro caso assim em que você não teve 3 ou 4 moradores, né, reclamando, né, do sequestro de algum civil na Rússia. Não, foi uma multidão, tá, gente? Uma multidão na cidade de Kovel que tomaram conta ali do cartório, né? Cartório ao mesmo tempo, né? Uma espécie de delegacia e tal, e só saíram dali quando, né, as autoridades da Ucrânia libertaram esses 2 jovens. Então o que acontece? Qual é o problema aí? O problema aí, na verdade, é que depois da nova lei da mobilização, né, as pessoas começou a ver, por exemplo, o aumento do sequestro dos jovens ucranianos. Inclusive, né, pessoas que estão passeando com seus cães, o cão volta para casa sem o dono, né? Tem essas coisas que acontecem. Pai de família que vai ao supermercado fazer compra, que não volta, né? Gente que está sendo... Vejam vocês, olha, vejam isso. Tem gente que está sendo sequestrada na Ucrânia quando larga o trabalho. Então, trabalhou lá 8, 9 horas por dia e tal. Na hora que sai do local de trabalho para ir para casa, na porta do local de trabalho, estão sendo sequestrados também. E está havendo, inclusive, invasão de domicílios na Ucrânia para se retirar dos domicílios os moradores. Por quê? Porque as forças de segurança da Ucrânia já detectaram que muitos estão presos dentro de casa, não saem de jeito nenhum para as ruas, né? Então, eles começaram a invadir as casas para tirar de dentro da casa das pessoas, né, os jovens, os pais de famílias e levarem essas pessoas para o fronte, tá? Então, o que acontece aí depois, o que aconteceu foi uma rebelião muito forte lá na cidade, na região de Volyn, tá? O que aconteceu a partir daí? O que aconteceu a partir daí é que em vários lugares da Ucrânia, gente, olha que interessante, em vários lugares da Ucrânia houve a comemoração, tá, da vitória da população contra os recrutadores. Então, tudo isso aí foi transmitido por redes sociais, né, a rebelião, né, o motim e também a libertação dos 2 jovens. Este fato gerou comemoração em inúmeras cidades da Ucrânia. O que significa isso? Significa que a partir daí, né, o que aconteceu em Kovel pode acontecer também em outros locais, né? E isso é um grande problema para a Ucrânia, tá? As pessoas ali estavam dispostas a fazerem de tudo para a libertação desses 2 jovens. Houve esse entendimento de que isto poderia se agravar, a situação poderia se agravar, então houve a libertação desses 2 jovens aí. A partir de agora, isto pode acontecer em vários locais da Ucrânia, a partir de agora, evidentemente. O que significa isso? Significa que a população cada vez mais se coloca contra, né, o gabinete político e militar ucraniano, tá? Já há informações de que as pessoas preferem a paz muito mais do que a sequência da guerra. Mesmo aqueles que odeiam a Rússia, aprenderam a odiar a Rússia, querem a paz, não querem mais a guerra, querem viver suas vidas, querem viver com tranquilidade, não aceitam mais o conflito, né? E há hoje na sociedade ucraniana uma disposição muito grande de que a Ucrânia entregue mesmo essas terras para a Rússia, né, esses territórios, e para de lutar por territórios que jamais vão voltar para o domínio de Kiev. Então as pessoas estão cada vez mais aceitando essa realidade e ao mesmo tempo que aceitam, né, colocam pressão sobre o gabinete político dirigido pelo presidente ilegítimo Volodymyr Zelensky, tá? Então a situação na Ucrânia caminha para uma rebelião, para uma possível guerra civil. Ou seja, além de ter que enfrentar, além de que a Ucrânia e a OTAN têm de enfrentar a Rússia, é muito provável que em algum momento, né, uma rebelião civil de grandes proporções possa acontecer na Ucrânia, e aí o regime de Kiev também e a OTAN vão ter que enfrentar também essas pessoas. Então não deixa de ser uma notícia importante, as pessoas não aguentam mais, né, estão reagindo, não aceitam mais a violência que é colocada sobre elas mesmas pelo próprio regime político do país, né?
estão reagindo, e isso é muito importante, porque na Ucrânia, gente, assim, não basta o Zelensky querer fazer a paz, né? A população tem, se ela não aceita essa situação, ela tem que pressionar o Zelensky a fazer a paz, né? Tem que tirar este lugar de conforto do palhaço de Kiev, né? Que não está ali para defender o interesse do povo, mas está ali para defender o interesse da OTAN. Então as pessoas entendendo o que está acontecendo, elas vão, evidentemente, gerar uma pressão muito grande para o Zelensky. Isso é muito importante para uma possível paz aí entre Ucrânia e Rússia. Os dois povos precisam, na verdade, de paz, chega de guerra, né? E as pessoas estão começando a entender isso lá na Ucrânia. Uma outra coisa bastante interessante é que já há sinais na sociedade ucraniana de repulsa a alguns ataques à população civil da Rússia. Então parece que muita gente está acordando na Ucrânia para o que significa o seu próprio regime político, tá? Isso também é bastante interessante para um possível fim do conflito entre Rússia, né, e Ucrânia / OTAN no território ucraniano. Tá bom, gente? É isso.